Mais um podcast começando, o Elas Pode aqui com você. E eu estou, a Ana Caroline, estou aqui com a minha cúmplice, Laís Lariva. E estamos com a nossa convidada maravilhosa de hoje. Uau! Bom, eu sou a Laís Lariva e eu quero apresentar essa mulher que tá aqui na minha frente, que assim, eu tô nervosa. Porque eu tenho um amor por você, é uma pessoa assim de referência pra mim, e eu tô aqui hoje com a Coca Genete. Coca, conta um pouquinho sobre você pra gente, pro pessoal entender esse amor que eu tenho. Primeiro eu quero agradecer, vocês conseguiram me fazer o primeiro podcast, tá, gente? Então, Olha que assim, legal. Que privilégio. elas Que estão privilégio. tendo. Eu sou Coca Genete, tenho uma empresa de eventos, na realidade, a Nets Eventos, que esse ano completa 21 anos de mercado. Nossa. A gente trabalha tanto no corporativo quanto no social. E tenho o mesmo amor pela Laís, a Laís sabe disso, sou uma tia do coração. Tive o prazer de fazer o casamento religioso da Laís e do Lê. Foi incrível. E hoje a gente está no mercado tanto presencial como virtual, né? A pandemia trouxe isso muito pra gente, né? Exato. É uma coisa que eu e a Ana, a gente estava até conversando, porque eu falei, na hora que a gente pensou na parte, nossos temas são roda da vida, né? E aí, na parte social, eu falei, não, tem que ser a Coca, porque ela sabe trazer esse assunto. Porque eu queria que você explicasse como é que foi o desafio da parte de evento quando a gente fechou, literalmente, que teve que se reinventar, né? Sim. A gente teve algumas coisas que a gente precisou aprender na realidade, porque nós não tínhamos, no corporativo nós tínhamos todo esse background de trabalhar com o digital, mas no social não. E a gente precisou, além de todas as remarcações que foram muito tristes, a gente aprendeu a fazer os micro-weddings, os elopement weddings, que eram simplesmente os noivos e os pais. Nós fizemos casamento virtuais, onde a gente tinha Olha que apenas legal. os noivos, o celebrante estava no computador e nós transmitimos isso para os convidados. Teve que se adaptar Teve que se A bastante. gente precisou se adaptar, a gente precisou se adaptar. Existiam noivas que não queriam mudar a data, porque a data tinha um significado muito importante. Nós tivemos noivas que engravidaram no meio da pandemia, então nós precisamos fazer alguma coisa para celebrar esse casamento antes desse nenê chegar, e a festa veio para depois. E nós precisamos aprender muito. Eu acho que a pandemia nos trouxe coisas boas, sim. A gente foi obrigada a aprender muito rápido, a desenvolver tecnologia, a trazer novas tecnologias, novas maneiras de se comunicar com as pessoas. Até as pessoas em si, entre elas, né? Eu acho que assim, o social é uma coisa tão importante. E a pandemia mostrou pra gente o quanto a gente precisa de pessoas, né? Nem me fale quando a gente é carente de um abraço. Eu falei que eu quero fazer uma festa de abraço agora, onde a gente pode abraçar Esse todo contato mundo. faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós somos brasileiros, gente. Eu acho que essa é a primeira característica que a gente tem, diferente dos outros povos do mundo. Nós somos calorosos, nós somos carentes de pessoas, de abraço, de contato. Nós somos touch, né? A gente tem que ter o contato. Então, a pandemia para a gente foi muito complexa por causa disso. Nós perdemos a referência do contato. Até hoje, as pessoas chegam no escritório, elas não sabem se elas beijam, se elas abraçam, se elas dão a mão, se ela, a gente perdida, né? exatamente A cultura teve que se reinventar também. reinventada. Porque normalmente a gente chega, já abraça, já beija, e aí você fica naquele impasse É mesmo. uma Vai, questão não de respeito, vai. né? Você não sabe até que ponto a pessoa já está tranquila na Sim. atual situação que nós estamos, Porque é né? uma particularidade, né? Exatamente. Cada um Você dá um tem que jeito. respeitar, né, o outro. A gente aprendeu muito isso, Sim. a respeitar a opinião do outro, porque antes era tudo muito aberto, tudo estava certo, tudo funcionava. E hoje a gente tem que respeitar um pouco os limites do que a gente tem, do que o mundo ensinou, que a gente tem limites e que a gente tem que respeitar o limite do outro. Exato. E eu acho que a pandemia veio para nos ensinar alguma coisa, né? E, Coca, me conta um pouquinho. 21 anos de Nets, nossa, é muito tempo.
E eventos assim que foram se reinventando, né? Hoje em Se dia já é transformando. outra maneira de se fazer um evento. A gente está acontecendo muito com o híbrido ainda, tá? A gente tem feito muito híbrido ainda, uma parte presencial, a outra virtual. No corporativo isso ainda está acontecendo, porque nem todas as empresas voltaram com os eventos 100% 100%. presenciais Porque o número ainda. de Até- empresas Não, maiores, mas eu né? acho que até É. as empresas se reinventaram e viram. Exatamente. Quer dizer, elas Uma questão de funcionam, custo. né? E assim, o virtual veio mostrar para a empresa que existe como fazer um evento híbrido com um custo um pouco melhor do que um evento presencial, dependendo do número de pessoas, do deslocamento que você tem. A gente atende algumas empresas, por exemplo, que têm unidades no Brasil inteiro. Para a gente deslocar todas essas pessoas, então o híbrido acaba acontecendo muito bem e funcionando muito bem. A gente se conecta com todas as unidades e a gente consegue fazer um evento com que todo mundo participe, mas cada um dentro da sua unidade. Isso tem funcionado muito bem e eu acho que vai continuar, tá? Eu acho que veio com uma solução, né? A pandemia trouxe pra gente essas opções que a gente pode fazer à distância, até para o trabalho home office, né? Que antes era uma cultura que não estava implementado aqui no Brasil, era muito diferente. Nos outros países a gente já vê que home office funciona Funciona super super bem. bem. As grandes multinacionais, eu tenho conhecidos que a vida inteira trabalharam home office. Né? Então, para eles, a pandemia não mudou absolutamente nada. Eu preciso admitir, gente, eu não sou uma pessoa home office. Eu não produzo em casa. também não. Eu Eu também não não. produzo. Então, assim, eu precisei colocar minhas meninas home office na época da pandemia, mas eu fui para o escritório todos os dias. Porque eu trabalhei 3 dias em casa e eu não fiz absolutamente nada. Eu não sei produzir no ambiente familiar. Eu não sei se eu sempre separei muito o ambiente familiar do profissional, que eu cheguei à conclusão que eu não penso em casa. Então, eu precisava sair para o escritório. Foi uma dificuldade que eu tive, ainda mais com 2 filhos e marido, todo mundo junto dentro de casa. A gente mora numa chácara, então assim, a nossa semana é muito corrida. Então a gente chega em casa, janta, faz lição, vai dormir. Toma banho e vai dormir. Essa é a nossa rotina durante a semana. Agora, quando você passa o dia, aí você olha lá fora, é convidativo, né? Pois É convidativo, chama. Fala assim, nossa, você tá aí trabalhando, olha eu aqui, o espaço, vem correr com as crianças, vem brincar aí Acaba não fora. focando, né? Você não consegue focar. Mas eu tive funcionárias, por exemplo, que dobraram a produtividade a hora que foram para o home office. Eu tive 2 do corporativo, que é uma coisa impressionante, o que dobrou a produtividade dela. Tanto que eu até brinquei com elas. Falei, vocês não querem ficar em casa? Porque assim, Fica tá em muito casa, vocês estão melhor entregando aí. mais. Então, É. assim, tem pessoas que realmente ficaram muito mais produtivas e para as empresas agora, inclusive, tem uma lei nova de home office que entrou em vigor. Para as empresas, essa questão do home office é muito interessante, né? É uma redução um de custos custo também, né? É. E é grandes proporções, né? Às vezes as pessoas falam assim, não mexeu no salário, não mexeu nos vales. Mas e a eletricidade? É, outros e custos que manutenção? São outros que custos podem envolvidos, Tudo, é muito custo Não, envolvido. é. Que as Coca, pessoas às uma vezes não pergunta olham. que eu tenho pra você, meu marido já fez essa. Ele já fez essa pergunta pra ela um dia, eu vou refazer. Como que dorme um dia anterior de um mega evento? Olha, por muitos anos eu não dormi, tá? Hoje eu durmo. Hoje eu durmo porque eu tenho o conhecimento, eu tenho uma equipe. Primeiro, eu tenho uma equipe sensacional. Hoje nós estamos em 8 pessoas dentro da Nets, então eu tenho por trás de mim uma equipe muito bem treinada, uma equipe que conduz tudo muito bem. Isso me dá uma tranquilidade muito, muito legal. E eu tenho uma coordenação pré-evento muito pesada. Então, eu durmo sabendo que tudo vai acontecer porque tudo está muito bem planejado. Planejamento em eventos é absolutamente tudo. Se você tem um evento muito bem planejado, ele não tem como dar errado, porque você tem que planejar o plano B, você tem que planejar o erro, você tem que estar com o imprevisto planejado. Eu planejo imprevistos. Então, eu acho que isso me dá Legal. uma tranquilidade muito grande hoje, mas só o tempo me mostrou isso, tá? E eu acho que transpor isso para o cliente, porque querendo ou não, é um sonho, é uma realização, é um dia tão especial. É uma responsabilidade muito grande, Muito né? Porque você grande, tem eu nas suas imagino. mãos o sonho de outra pessoa, né? Então, tem essa questão da responsabilidade. Quando eu vou contratar minhas meninas, eu falo exatamente isso para elas. Vocês têm que ter paixão pelo que vocês fazem.
porque só querer ganhar dinheiro com eventos não te leva a lugar nenhum. Se você não tem a paixão, você não consegue entender o tamanho da responsabilidade que está na tua mão, né? É enorme. Você está trabalhando com o sonho de alguém, né? Ou com o Sim. investimento de alguém. Se for numa empresa, Uma né? Porque, empresa. querendo ou Então, não, assim, ela tá é uma investindo. responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito, Eu muito tenho um grande. episódio num dia do meu casamento. Eu cheguei na igreja, todo mundo já entrou. Eu olhei pra ela e falei assim: Coca, então eu queria ir no banheiro. Já achando que ela ia falar assim: agora! Eu não sei o que ela falou. Vamos. Assim. Deu uma voltinha, fomos na É, uma sacristia. Ela ajudou, ficou tranquila, a igreja lá tudo esperando eu. A noiva já atrasa normalmente, né? É. Já atrasei mais que eu quis ir no banheiro antes. Então ela passa realmente essa tranquilidade, É. né? O profissionalismo. É o que você falou, são 21 anos que você tá fazendo isso e você entende que aquele momento é especial pra ela, porque então, vamos tranquilo. Você já imaginou você entrar na igreja com vontade de fazer xixi toda apertadinha? Nossa, você Não imagina ir lá no pode. altar. Não Não dá. pode. Fica mexendo. Não, então assim, a gente tem que entender. Imprevistos acontecem, as coisas têm que ocorrer. Eu falo que, principalmente no casamento, a noiva tem que estar muito suave. É um momento único. Você atravessar a cerimônia, seja dentro de uma igreja, numa fazenda, o que for, você fazer aquele caminho até o altar é um momento único. Você tem que estar leve, você tem que estar descontraída, você tem que estar focada só naquilo. Eu brinco sempre, eu falo assim, é para chorar? Chora! A foto da lágrima é mais bonita do que o travado, né? Então, Deixa a emoção. deixa a Deixa a emoção emoção fluir, fluir. é o seu momento, precisa ser especial, né? Então, nada tem que estar além do seu noivo, no foco, no noivo lá na frente. E deixa que o evento Coca Genética cuida de tudo. Exatamente. E a Coca se emociona ainda depois de choro tanto ainda. tempo. Eu choro. Esse final de semana, por exemplo, eu fiz um casamento e teve um momento do casamento que para mim foi muito emocionante, onde os noivos deram a volta no altar e eu chorei novamente. Olha, eu me arrepio, eu choro, sim, eu ainda me emociono. Eu acho que a hora que eu perder isso, eu preciso mudar de Parou. profissão. E como é que você Sim. entrou nessa parte de eventos? Na realidade, eu sou publicitária de formação e fui fazer uma especialização em marketing político. Foi meu primeiro sonho e comecei a fazer eventos políticos. Quando minha filha chegou numa idade que eu achei que eu precisava ter um pouco mais de qualidade de vida, eu troquei de emprego, vim para Piracicaba. Eu estava em São Paulo, voltei para Piracicaba. Voltando para Piracicaba, fui trabalhar na empresa da minha família, na área de marketing, e ali descobri que o evento corporativo era um ponto forte para mim. E resolvi sair da empresa e me aventurar a abrir a minha própria empresa de eventos e marketing na época. 4 anos depois, uma cliente nossa nos convidou para fazer o primeiro casamento dela. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo de casamento, porque não tinha a mínima ideia como fazer casamento, porque só trabalhava com corporativo. Então fui me especializar, fui fazer um curso e fiz o primeiro casamento e não parei nunca mais. Hoje 21 anos. é minha grande paixão, é o social. Eu me emociono no casamento, eu me emociono no batizado. Eu fico esperando. Eu sou a única que sei o sexo do chá revelação, mas eu fico esperando aquela surpresa. Exatamente. Eu fico na expectativa, eu fico na emoção ainda. Então, eu gosto muito. Eu amo o corporativo também, mas o corporativo é uma coisa muito automática. Ele entra e sai muito rápido. O social, você tem uma convivência de, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio. Na pandemia, foram 3 anos de convivência com as nossas clientes, né? Porque a gente teve uma quantidade de remarcações incríveis. Então, você acaba se envolvendo emocionalmente nesse processo. Com as histórias, né, de cada um. Acho que é bem legal isso. É muito gostoso. Eu também fico imaginando, né, que nem você falou, que as datas são importantes e tudo mais. Eu acho que você deve ter escutado histórias de monte ali, né, de pessoas que chegam e falam assim, não, é esse lugar por causa disso, é essa data por causa disso. Deve ter tanta E o mais coisa. legal, eu posso falar particularmente, porque o mais legal é que toda ideia que você joga pra ela não acha que é loucura. Igual a minha. Eu cheguei e falei assim, então, eu vou tocar piano no dia do meu casamento. Mas você toca piano? Não. Vai fazer aula. Vou fazer aula.
E aí eu falei, então, mas eu queria um piano de cauda no altar. Ela falou, tá bom. Vamos colocar. Não olhou pra minha cara, você tá Dá-se louca? Vai arrumar um piano de cauda, você não toca piano? Como assim? E outra ideia também que eu tive no meu casamento, eu falei assim, então eu vi um convite e eu queria uma lavanda no convite, né? Ela falou, Laís, tá bom? Ela falou assim, Laís, a lavanda tá secando aqui no meu escritório. Ela abraça a ideia da noiva, ela veste a camisa daquele casamento, Eu acho daquele que precisa, propósito. eu acho que precisa. Eu acho que o bom assessor é exatamente isso. Lógico, eu tenho meu gosto próprio, eu tenho uma opinião formada, mas eu tenho que respeitar as minhas clientes e eu tenho que abraçar a ideia delas, independente do se eu gosto ou se eu não gosto. Lógico, se é uma coisa assustadora, a gente tenta contornar, a gente tenta fazer, mas eu acho que o não tem que vir de cara, né? Sim. Eu falo que o impossível a gente vai demorar mais uns 10, 15 minutos para resolver, mas a gente tem que resolver. A gente tem que dar um jeito de resolver isso. Porque querendo ou não, quando a noiva, né, ela pensa em alguma ideia, ela tem aquilo já na cabeça dela, visualizado, né? É sonho, gente. Tem É. noiva que cresceu idealizando o dia do casamento. Eu tenho noivas que falam que projetaram o casamento desde criança, desde os 10, 12 anos, elas se imaginavam com o tipo de vestido, o tipo do lugar que ela ia estar casando. É incrível. Então, assim, Eu é acho- sonho. Eu acho tão interessante isso, porque a gente vai em vários eventos de coaching que falam de metas e tudo mais. E às vezes eu fico pensando, algumas pessoas falam assim, mas eu tenho dificuldade em visualizar isso e tudo mais. Daí eu até conversei uma vez com uma pessoa, eu falei assim, tá, mas você nunca sonhou com o seu casamento? Você não projetou lá atrás? Eu falei, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você imaginou tudo aquilo na cabeça, você pensar numa meta, onde você quer chegar e tudo mais. É a mesma coisa. Mas é bem isso mesmo. Pensa, né? Pensa, se visualiza ali, como se estivesse entrando na igreja. Né? Agora eu vou até me aprofundar mais nessa parte de pensar, mas o poder da mente. A gente tem o poder de materializar tudo aquilo Materializar. que a gente deseja, que a gente sonha. E assim, eu não tenho dúvida. Como eu sonhei o meu casamento, ele realmente aconteceu. Eu pensei que eu não ia conseguir tocar o piano. E eu falei pra ela, eu preciso ir lá antes, eu quero passar antes. Então, achei que eu não ia tocar. Eu vendo eu tocar, eu falava assim, quem é aquela pessoa ali? Eu não acreditava. Mas é emoção, né? Na hora da emoção, você extrapola e você consegue pôr para fora tudo aquilo que você tem de melhor, né? Então você consegue realmente realizar. O que chega primeiro é a intenção. É a intenção, exatamente. Se eu errar, não Eu tem acho que problema. para não tem tudo na problema. vida, né, Laís? Eu acho que para tudo você tem que ter essa gana de conseguir, de ir, de vencer, de realizar sonho e estar preparada para o próximo, né? Eu falo sempre que não adianta você só realizar sonhos. Você tem que já estar em mente com o seu próximo sonho. A gente nunca pode ter um Sim. fim, né? A gente Não. tem que ter sonho, Plantando. plantando sonhos. Eu acho que a gente tem que ir plantando sonhos. A vida faz um sentido assim, né? Porque a gente vai nessa fase de construção. A gente constrói a parte do sonho de casamento, de casar, ter uma família. Depois a gente pensa em construir ter um filho. E aí, ao longo da vida, a gente vai vivendo dessa maneira. Construindo pequenos sonhos e realizando eles. Tem que ser, porque numa colheita, você não vai, você vai plantar você não vai plantar tudo de uma vez e colher tudo de uma vez, porque depois você vai, olha o tempo que vai levar para você plantar de novo e colher de novo. Então aquilo tem que ser gradativo, né? Gradativo, Do mesmo exatamente. jeito que você tá com a sua colheita aqui, você acabou de plantar, ela tá crescendo, você já tem que estar plantando outra para ela continuar crescendo e você começar a colher de forma gradativa, né? Exatamente. E Tô tem pegando que ter uma daqui, tô constância. pegando ali, pra você ter constância. Constância. Porque senão você vai constância. ter sempre muito pausa na sua vida. Então parou aqui, agora começa tudo de novo. Aí começa de novo. E a pausa Não é é legal. confusa, tá? confusa. Eu acho que a pausa é confusa. Eu acho que quando você consegue ter a continuidade, as coisas fluem melhor. Eu falo que eu tomo um pouco a pandemia como uma pausa dos casamentos, né? E a gente percebe que as noivas se perderam um pouco nas remarcações. Elas não sabiam mais o que elas queriam, né? E que é a pausa.
a pandemia trouxe a pausa do casamento. Então, por um momento, ela precisou parar de pensar naquilo, porque a gente não sabia quando é que a gente ia poder materializar esse sonho, e a gente ficou trabalhando, administrando problemas e remarcações e coisas chatas que não tinham nada a ver com ela, mas ela deu uma pausa no sonho dela. E quando ela voltou um pouco perdida, né? Então a gente precisou Trazer um concentrar direcionamento. e trazer, Trazer. reafirmar esse relacionamento e trazer ela de volta para o sonho dela. Lembrar que ela tinha um sonho e coisa, porque realmente a pausa trava, às vezes, essa coisa de você conseguir materializar o sonho. Então, quando você consegue dar essa continuidade, é muito legal. E agora os eventos voltaram todos presenciais? Como é que tá? Graças a Deus, a parte social voltou a toda, na realidade, super insana, né? Porque a gente Tô vendo todo tá. final de Imagina. semana. A gente está entregando, na realidade, 2 anos de eventos ano. sociais represados, que estão acontecendo em um ano, os corporativos e coisas novas que entram, né? As coisas continuam acontecendo, as coisas continuam Sim. entrando. Então, assim, eu falo que o mercado de eventos está passando por uma fase muito insana. Que a gente tem que ser muito responsável nesse momento, porque a gente está vendo acontecer muito isso, é muita gente pegando muita coisa e não dando conta de entregar, né? Eu, infelizmente, falo não de vez em quando. Não, não consigo. Não, não posso. Né? A gente tem que ter essa Tem que ter o poder consciência. do não. É porque daí tem que ter um trabalho de Exatamente. Você tem a excelência. responsabilidade de entregar um evento de excelência. Sim. E a gente tem visto muita gente que está querendo abraçar o mundo e não está conseguindo entregar aquilo que está prometendo. Então, assim, nós, como assessoras, temos que prestar atenção, inclusive nisso, né? Em analisar o fornecedor e saber que ponto que ele está para a gente ter. Porque eu não faço um casamento sozinha. Eu tenho um grupo de fornecedores que tem que trabalhar em conjunto comigo para a coisa funcionar, E né? esse número, Coca, normalmente quantas pessoas em um casamento estão trabalhando? Laís, depende muito. A gente tem casamentos que começa com 6, 7 empresas diferentes, o que significa pelo menos 40, 50 pessoas, como a gente tem Muita eventos que a gente trabalha com 35, 38 fornecedores diferentes. Eu já cheguei a fazer um evento onde de staff eu tinha 800 pessoas. Uau! Então eu tinha um buffet Nossa. só para funcionar para o meu staff. 800 pessoas. É. E como que você coordena tudo Coordena. isso? Como que faz, gente? A gente tinha um buffet contratado para alimentar só o staff. Tem que pensar tudo, em Tem que todos os pensar em detalhes. né? absolutamente tudo. Tem que pensar em absolutamente Porque as pessoas tudo. estão trabalhando, estão entregando e elas também. Nossa, tem que pensar. É muita coisa. É complexo, É é complexo. complexo. Eu brinco assim que às vezes as pessoas fazem uma festa em casa ou faz o próprio casamento e falam assim, putz, eu vou fazer, é o meu emprego, é o que eu vou fazer daqui pra frente, né? E aí a hora que ela se depara com aquilo, ela fala, gente, não é assim, né? Não é A coisa assim. não é tão Não é. simples assim. Não é. Né? Você tem que ter toda uma preparação, você tem que ter um conhecimento, você tem que estar muito bem preparada E para outra isso. coisa, tem que passar a confiança para os fornecedores. Exatamente, E eu acho que a Coca eu tenho poder assim para falar, porque eu já trabalhei várias vezes com você, né, de evento, e todo mundo fala, não, as pessoas param para te ouvir, né? Te respeitam nisso, que são 21 anos de trajetória. Eu acho que a gente construiu uma história muito bonita, na Sim. realidade. A gente sempre eu sempre fui uma pessoa muito firme. Eu tenho essa fama de ser brava, de ser firme, de ser dura com os meus fornecedores, mas é porque eu exijo muito de mim e exijo muito dos outros. Eu falo que até médico tem o direito de errar e consertar. A gente não. A gente não tem uma segunda chance em eventos. Não tem como você consertar, porque é um evento único. Aquele casamento não tem um segundo. Você errou ali, aquela marca vai ficar para sempre. Vai. Né? Você não tem onde É muita consertar. responsabilidade, né? Então, eu realmente sou muito firme, sou porque a gente não tem esse direito de errar. O errar pesa muito. A falha num evento é um peso muito grande. Mas você sabe que eu sempre projetei um casamento na minha cabeça e as coisas não aconteceram nada do que eu esperava. Eu acabei engravidando quando eu namorava, né, com 7 anos de namoro. A gente não tinha casa, a gente não tinha nada.
Era só um namorico e daqui a pouco vem Arthur, batendo na porta e falando assim, se mexam! E não tinha como. E a gente era muito amigo, muito próximo, né, ao padre. Minha sogra e minha mãe trabalhavam na igreja, então ele conhecia a nossa família. A gente foi marcar o batizado do Arthur, que ia acontecer 2 meses, quase 3 meses depois. E ele falou, mas peraí, vocês não vão casar? Daí a gente falou assim, não, agora não é o momento. Mas vocês não vão fazer uma festa? Vocês não vai ter um buffet? Falei, vai. Ele falou assim, então por que você não vai casar? Ah, eu vou pedir pro Arthur conversar com a minha neta, ver se convence minha filha e meu genro a casar, então. Mas ela já tá noiva, né? Só noiva até hoje. A neta tem 5 anos Eu e nada. Gente, Eu tô eu vou esperando, falar. imagina esse casamento. Imagina esse da casamento. filha. Ela disse que não casa por causa disso, viu? Ah, que as Porque a pessoas tão pressão é criando... muito grande, a grande. expectativa é muito grande. É, também tem essa. E eu sei que a gente casou 3 meses depois. Mas na minha cabeça, eu tomei conta de tudo. Né? Ainda um monte de gente me chamou de louca. Falou, nossa, você é doida. Você vai fazer isso, você vai para trás disso. Falei, sabe por quê? Eu vou. Porque nesse momento, eu não tenho condições financeiras de fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Então, para eu não me frustrar, talvez, com algum fornecedor que não vá me entregar aquilo que eu queira, eu vou botar responsabilidade em mim. Então, se fui eu que fiz, então foi lindo, pronto, acabou, foi o melhor que eu podia. Agora, eu fiquei exatamente com esse pensamento de contratar certas pessoas nas condições que eu tinha naquela época e me frustrar desse jeito com a entrega que eu não ia ter outra possibilidade. Era aquele dia Outra só. chance, era só aquele dia. Então eu falei assim, não, gente, isso meu coração não vai aguentar. Falei assim, eu ser responsável por aquilo que eu fiz, isso eu bato no você peito e eu assumir, levo. E eu assumo e hoje eu falo, se eu não tivesse casado naquela época, eu não tinha casado mais hoje. Não teria casado mais. Mas, exatamente isso que você falou. Ô, Coca, assim, pra não ter essa frustração. E o primeiro encontro, assim, que você faz com um casal, você já passa mais ou menos esse briefing, né? Do que eles esperam investir. A gente faz uma reunião de briefing bem detalhada. A gente tem um checklist hoje com mais de 90 itens que envolve um evento, né? E nessa reunião de briefing, a gente tenta puxar o máximo, conhecer ao máximo o nosso cliente, porque eu acho que o casamento ou eventos ou um aniversário, coisa tem que ter a personalidade do meu cliente, não a minha, né? Eu brigo muito, às vezes, que eu bato o olho em alguns eventos, eu falo assim, esse foi o decorador X que fez, aquele foi... E fica tudo igual. Tem a cara tudo igual. E eu acho que as pessoas têm que entrar e identificar o casal, identificar o aniversariante, e não a Coca ou qualquer outro decorador, né? Então, essa reunião de briefing e essa intimidade, às vezes os noivos me perguntam assim, mas tem número de reuniões? Não, quanto mais próximo tiver de vocês, mais eu vou conseguir captar a essência de vocês, mais eu vou conhecer vocês e mais eu vou conseguir mostrar para os seus convidados que são vocês que estão ali, né? Então, isso é muito importante, você buscar informações, você ter uma intimidade muito grande com o casal, com o aniversariante ou com os noivos, o que for, mas você ter essa intimidade, esse conhecimento para as pessoas identificarem eles no evento, para eles entrarem e falarem assim, puxa, essa é a festa da Laís, essa é a festa de fulano. E não isso aqui é uma cara da Nets, isso aqui é a cara da decoradora Trazer X, uma né? Trazer autenticidade. Exatamente. Então, assim, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas é um trabalho que a gente faz com muito bem feito. Eu acho que esse é um grande diferencial da Nets, é exatamente isso. A gente não tem preguiça. Essa é a grande verdade, né? A gente não põe... Eu falo para as meninas, não ponham o botão do automático. Nunca. Não achem que vocês sabem fazer as coisas sempre. A gente não sabe fazer nada nunca. A gente não pode apertar o botão do automático. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo, a gente tem que mudar sempre, a gente tem que trazer inovação, a gente tem que sempre estar mudando. É muito fácil fazer sempre a mesma coisa. E é o que a maioria das vezes acontece, né? Infelizmente. Então, Segue aquele checklist, né? E acaba pronto, ficando acaba ficando automático. automático. Mas eu tenho uma outra frase da Coca. Que eu falei assim pra ela, qual que a gente queria fazer? Acho que não era do casamento, não lembro do que era. O suplá, né? Eu falei, ela me passou o contato. Eu falei, a moça não vai conseguir fazer. Ela falou assim, pergunta pra ela o que ela faz da meia-noite às 4.
mas é verdade. Olha, eu vou te contar uma coisa. Na semana retrasada, em 6 dias, nós montamos e executamos 16 eventos. Uau. Em 6 Deus. dias. Com Nossa. toda a equipe, com toda a coisa. E eu estive presente em 100% deles. Nossa. Não o tempo todo, mas estive Sim. presente em 100% deles. Então, eu vim numa pegada de 6 dias, de chegar na minha casa à meia-noite, tomar um banho, deitar, tomar um banho às 3 da manhã e sair. E passar o dia montando e fora. operacionalizando eventos. Assim como várias pessoas da minha equipe vieram nesse mesmo ritmo. Então, assim, não tem essa, não consigo. Tem que fazer, né? A gente está numa fase diferente agora. A gente tem muita remarcação. Eu falei que a gente trabalhou pra caramba durante a pandemia. As pessoas acham que não, mas a gente trabalhou muito e isso mexeu com o psicológico da gente, porque a gente tinha um trabalho desgastante, porque a gente tinha uma preocupação de reagendar com os mesmos fornecedores, para a gente não ter quebra de contrato, porque a gente sabia que aquele fornecedor precisava daquele dinheiro. Sim. Né? Então, a gente se preocupou com isso. Então, foi muito trabalhoso. Só que a gente não teve o trabalho físico de operacionalizar nada. Falei para as meninas, agora vocês estão descansando a mente, nós vamos trabalhar que nem umas loucas, né? Foi uma semana atípica? Foi uma semana atípica, porque a gente teve corporativos que duraram 4, 5 dias e em horários diferentes, então foi um pouco atípico. Mas a gente fez, e a gente passou, a gente sobreviveu. Quando chegou no domingo, eu olhei para eles e falei assim, gente, sobrevivemos. Entregamos. E Pronto. foram todas entregas com 100% de qualidade de perfeição. E o legal é que você também tem que ter essa equipe bem estruturada ao seu lado, né? Eu acho super importante. Eu falo que eu ganharia muito mais dinheiro se eu trabalhasse sozinha e tivesse um monte de freelance. Mas eu não seria o que eu sou Não. hoje se eu não tivesse uma equipe por trás de mim. Hoje eu tenho 3 gerentes lá dentro que são a minha cabeça. Eu fico super tranquila em deixar o meu evento na mão da Alexandra, da Melissa, da Camila, porque assim, elas são crias minhas, elas são a minha cabeça. Eu tenho certeza que elas pensam, a gente tem uma convivência muito grande, a gente tem elas pensam exatamente como eu penso. Então, você ter uma equipe fixa te dá essa segurança de você Sim, saber que você e pode você entregar. montar, quando você monta essa equipe, eu falo muito lá dentro do escritório, né? Falo, gente, vocês não podem olhar um trabalho, eu não quero contratar ninguém para vir aqui e olhar aquilo como temporário, né? Alguma passagem. Não. Se eu vou subir um degrau, vocês vão subir ele junto comigo, Isso aí. né? A gente tem que caminhar junto, porque eles têm que pensar como a empresa deles também. Isso que você tá me Senão falando, não Ana, eu funciona. escutei ontem no podcast do JJ, ele estava falando assim sobre o funcionário ser protagonista, pensar como dono, né? E aí eles têm até uma linguagem mais atual que chama over-deliver. Mas as empresas necessariamente não têm uma legislação para isso, que a pessoa tem que trabalhar mais. Mas assim, entregue sempre mais do que você faz. Pensa como protagonista na sua empresa ou como dono, porque ele vai te olhar diferente. Falar, não, aquela pessoa eu contratei, mas ela entrega muito mais do que eu contratei ela. Né? Então, o Jota, ele falando que no Primo, eles só contratam essas pessoas que pensam como eles, pensam que vão enriquecer e querem crescer junto com eles. Então, é importante a gente ter estruturado isso dentro de uma empresa, né? Eu acho incrível, às vezes eu brinco, eu olho, eu dou risada porque eu escuto umas conversas assim, troquei o fornecedor de água porque ele subiu R$2 a água e eu não acho certo. Como se o dinheiro saísse do bolso, delas, dela. né? Mas então você Veste vê a que a empresa, elas estão na empresa, a empresa é delas realmente, porque elas se preocupam com pequenas coisas. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. Por isso que eu falo, eu não sou a Netes. A Netes é formada por uma equipe muito bem treinada e muito qualificada. A gente tem que ter pessoas ao nosso redor que nos entreguem essa confiança, né? Que deixa tranquilo, que você possa estar aqui hoje conversando com a gente. Exata. Olha, No eu vou dizer para você, eu pela primeira vez em 21 anos, vou entregar um evento onde eu não vou estar presente. Nossa. Tá? É um evento muito grande, é um evento de uma complexidade muito grande, e eu tô super tranquila.
Eu tô super tranquila. A cliente sabe que eu não vou estar lá, porque quando ela veio me contratar, ela já sabia que eu tinha uma viagem marcada, que eu não tinha como remarcar essa viagem. Fui muito clara para ela. Falei, olha, posso te indicar uma? Ela falou, não, Coca, eu fico super tranquila, eu conheço as meninas, e eu vou pela primeira. E eu estou tranquila, tá? Eu, em momento nenhum, paro à noite e falo assim, ai, meu Deus. Não. Vai funcionar. Vai funcionar. vai funcionar. Eu tenho plena consciência de que vai funcionar, porque eu tenho essa confiança muito grande na minha equipe e eu tenho uma equipe fixa. Eu tenho minhas gerentes, eu tenho minhas assistentes, eu tenho toda uma equipe por trás de mim e eu tenho fornecedores muito competentes que a gente, nesses 21 anos, a gente fez um leque de fornecedores muito competentes que a gente sabe quem indicar para cada evento. E hoje a Nets não só trabalha em Piracicaba, né? Ela faz eventos fora, né? A gente atende o Brasil todo e o mundo também. Pode chamar, vai. A gente já realizou alguns eventos internacionais, a gente já fez casamento em Miami, a gente já fez casamento na Colômbia, a gente já fez algumas coisas fora do Brasil. É sempre um grande desafio, mas no Brasil mesmo, a gente roda o Brasil inteiro, a gente não tem quilometragem que nos segure. Ai, que gostoso. Tem que ser sem barreiras mesmo, Eu acho que né? tem que ser sem barreiras. Isso é legal para as pessoas verem que o escalável não é apenas só o digital, né? Não. O físico é muito presente, ele é necessário. É que nem a gente falou, a gente é touch. Então, querendo ou não, eu vejo a necessidade das pessoas. A gente fez tanto atendimento pelo WhatsApp e eu vejo as pessoas falando assim, eu falo assim, não, a gente pode fazer uma conferência. Não, eu quero ir aí. Eu quero sentar tomar aí, um eu quero café. tomar um café, eu quero... Falei assim, tá bom, vamos. Mas você sabe que quando começou a amenizar, a gente tem um escritório muito amplo, né? E aí eu falava para os meus noivos, falava assim, olha, a gente mantém o distanciamento de 2 metros, mas comecem a vir, né? O escritório está higienizado, as meninas não estão aqui, vai estar só eu, a gerente. E a gente começou a tentar chamar um pouquinho isso, porque a gente criou um distanciamento muito grande, né? A coisa ficou muito impessoal num mercado onde não pode ser impessoal, né? Então eu comecei a sentir essa necessidade de puxar um pouco os noivos, mesmo a gente ainda está com um sério nível de restrições, né? A gente começar a puxar eles para dentro de novo, para aquela cara a cara, aquele visual. A gente não conseguia ver o sorriso, mas a gente conseguia ler os olhos, né? Eu acho super importante isso. Transmitia, às vezes, no olhar. No olhar você sentia emoção, Exatamente. né? Aí a gente consegue mensurar se a gente está no caminho certo. A gente, no final da pandemia, quando as igrejas reabriram, a gente teve uma noiva que optou pelo religioso para manter a data dela do religioso e transferiu só a festa para frente. E a gente tinha restrições seríssimas na época e o padre foi muito claro, olha, todo mundo de máscara, inclusive a noiva. E fui bem clara com ela quanto a isso e ela falou, Coca, estou super bem resolvida com isso, eu vou manter o meu religioso e nós vamos celebrar lá para frente. Eu vou dizer para você, acho que eu nunca chorei tanto num casamento, porque foi uma cena que me chocou e que me motivou muito, porque o desejo dela de realizar aquilo era muito grande para ela se sujeitar a todas aquelas restrições, né? Ela pôde tirar a máscara na hora do beijo, só. Né? Então, eu imagino o desejo que ela tinha para ela se sujeitar a tudo isso. Então, eu falo que foi um dos casamentos que mais me emocionou, porque assim, eu sabia que tinha muito sentimento envolvido, que era um desejo muito grande dela estar ali para ela aceitar tudo aquilo que tinha sido imposto para ela poder casar no religioso, né? Então, assim, foi um dos casamentos que acho que hoje foi um dos casamentos que mais me emocionaram, que mais me marcaram. E foi lindo, porque assim, todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. Você olhava nos olhos, né? Que as pessoas estavam emocionadas. A noiva estava emocionada. Porque assim, eu sou uma noiva pandemia, né? Que o meu casamento estava tudo pronto. A Coca chegou assim pra mim, eu tenho 2 notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim, qual que você quer? Falei, me manda a boa primeiro. Ela falou assim, a boa que tá tudo certo. Tá tudo certo, seu casamento, seu fornecedor, tá tudo certo. A ruim é que você não vai casar.
Eu já conversei com todo mundo, eu já avisei todo Pronto. mundo e você não vai casar. A ruim é essa. Eu fiquei assim no estado de choque, porque realmente é o que você falou, é uma emoção, é um sonho que a gente vai projetando para aquele dia. E muitas das vezes eu me senti culpada. Eu me sentia culpada por estar me sentindo assim, porque eu ficava pensando, nossa, mas a gente está passando por um momento muito delicado e eu só estou sofrendo por conta disso. Mas é uma particularidade de cada um, né? É um direito que você tem. Exato. É um direito. Era o meu sonho, É. foi meu sonho, eu realizei, graças a Deus. E eu queria muito casar, eu queria muito entrar na igreja. E aquilo eu ficava assim, não, mas eu não posso sofrer. Não posso, não me dou o direito de sofrer. E por algum tempo eu fiquei demorando até realmente eu pensar e falar, não, eu vou chorar por esse dia que não vai existir. Vou chorar, eu vou sentir isso. Porque às vezes a gente quer só olhar pro outro e falar, nossa, tá passando por tanta coisa, todo mundo tá sofrendo. Mas é o sonho, né? Eu acho que a gente É. tem direito de chorar por aquilo que é nosso, Laís. A gente tem que se dar esse direito. Eu acho que o mundo tá aí, lógico que você não pode fechar os olhos para o mundo, mas você tem que se dar o direito de sofrer pelo seu momento, né? E eu falei muito isso para minhas noivas durante esse processo. Não se sintam culpadas por estarem tristes, estarem preocupadas com vocês. Vocês têm este direito. Né? A gente sabe o que o mundo está passando, a Sim. gente entende, mas eu acho que o nosso ser é muito importante também. Então a gente tem que ter o direito do nosso sofrimento, do nosso Nos não, permitir, nos né? permitir. Nos permitir É, que sentir. seja nesse quesito ou qualquer outro da vida, né? Qualquer coisa que nos faça, né, balançar, a gente tem que sentir essa emoção. Deixa que precisa chorar, chora, precisa desabafar, desabafa. Né? Eu tenho o meu marido que era muito fechado e às vezes eu falo pra ele, falei assim, sabe o que você faz? Vai lá embaixo, dá uns gritos, dá uns berros assim. Solta! Solta, porque você fica reprimindo aquela emoção e não é gostoso. Eu tenho uma Você fica pior. Eu tenho uma frase que eu ouvi assim, ó. Bateu, doeu, pega que é seu. Pega que é É, seu. bem por aí, é assim mesmo. Porque às vezes a gente tá até realmente, tô numa conversa, né? Tô num diálogo, tô num social. E aí, às vezes, tem alguma coisa que dói. Mas então não tá na pessoa, tá em você. Tá em você. Bateu, doeu, pega que é seu. Vamos curar isso. Vamos prestar atenção, Vamos porque realmente está comigo. Tá comigo. Né? Senão não tinha balançado tanto. Mas sabe que você fala de emoção, eu tinha um marido que era um travado, totalmente travado. E hoje ele é uma manteiga, ele chora em comercial de televisão, tá? Ele chora. Eu falo, eu não sei o que eu fiz com você nesses 20 anos de casados e 30 anos juntos, porque eu conheci um homem truncado que não chorava por absolutamente nada. Hoje, às vezes, eu olho na televisão e falo, Adriano, que vergonha! Você tá chorando no comercial! A gente tava na Itália juntos. É. E aí, eles foram embora depois. E aí, e o Alessandro me pediu em casamento, eles não estavam mais lá. A Coca e o Adriano. E aí, a gente mandou o vídeo, a Coca mandou, Adriano tá chorando! Falei, gente, vocês não sabem, a Adriana tá assistindo o vídeo chorando aqui. Então, eu acho legal isso, assim, essa transformação do homem e é o se permitir, né? Eu acho que ele ficou travado a vida inteira, ele tinha emoções, mas nunca deixaram, ele foi criado de uma maneira que não deixavam ele extrapolar. E Eu você acho legal isso. deixou. Exatamente, eu deixei ele solto, eu deixei ele ser o que é. E aí ele se descobriu um homem totalmente sentimental. Ele é hoje E é o um cara tempo, né, movido gente? por sentimentos. Eu acho que... São coisas, né, que vão aparecendo na vida. Eu falo que o Gabriel tem mudado muito. Eu tive o segundo filho agora, é uma menina. E eu acho que, assim, o menino era aquela coisa, é o menino, o pai, é o moleque, né? moleque, não sei o quê. E a menina precisa que ele mude, porque que ele seja diferente, que ela é mais delicada, ela gosta de outras coisas, ela gosta que mexa no cabelo. E a minha filha, ela tem 1 ano, e ela põe o sapato, ela faz assim, ó. Olha, tipo assim, olha meu sapato, olha o que eu tô vestindo, pai, olha. E ele vai ter que aprender, E, ele né? e eu falei pra ele, você vai ter que aprender. Eu falei assim, vem aqui, eu vou ensinar. Esses dias eu chamei ele, falei assim, vem aqui, eu vou ensinar você a pentear o cabelo dela.
E aquela delicadeza, não tem mais aquele brincadeira. Ah, é brincadeira de lutinha. Não. Não. Outro cuidado. Gente, eu vou contar É uma coisa. outra. Você avisa ele que daqui a pouco ele vai ter que aprender a pintar as unhas. Ai, Tá. Aí o Adriano já É! Tá, porque elas vão querer pintar a unha delas e a Ela- deles também. E vai ter que vestir a camisa. vai ter que vestir a tem. camisa, mas eu já vejo o quão ele faz isso. Quanto ele já se transformou, porque ele era aquele. Do mesmo jeito que você falou, assim, fechadão, durrão. E aí o Arthur veio, mas era menino, então tinha aquelas brincadeiras de luta e não sei o quê. E agora ela não. Teve que Ela aprender. não, ele tá tendo que se virar nos 30. Falei, Mas "Você é tá muito sendo legal ótimo." isso na vida social. Você aprende muito com as pessoas, né? Eu acho que o social é muito isso, é você se dar e você buscar, né? Eu falo que relacionamentos sociais são feitos para aprendizado, né? Eu falo que a gente não deve ser. Eu sou uma pessoa meio resguardada, eu não sou de sair muito, eu tenho um ciclo de amizades muito pequeno, porque eu sou assim, eu sou tímida no meio social, eu sou tímida. Eu às vezes tenho vergonha, às vezes as pessoas chegam para falar comigo, ai, como? Eu às vezes me travo um pouco, eu tenho essa coisa de ter vergonha, de não querer aparecer, de não. Eu tento ser o mais discreta possível sempre, eu tô sempre de pretinho, de coisa. Eu não tô trabalhando, eu tô um coisa. Mas eu acho que você ter amigos, que você ter essa troca, né, de legal. informações, de vivência, é muito gostoso e te traz muito aprendizado, Muito. né? Muito. Eu acho que, assim, em todos os aspectos, qualquer pessoa que a gente possa se encontrar, vai Sim. ter um diálogo, vai ter alguma coisa que vai agregar, né? Vai trazer algo a aprender. Eu acho que é bem legal isso. Eu tenho um episódio que eu posso contar que eu aprendi com a Coca. Que eu tenho várias histórias. Mas, Ainda bem, né, que a Ainda gente tem bem. história. mas a É. gente foi no mercado em Lisboa. Aí eu cheguei, Coca, o que se come aqui? Aí ela falou assim, ostra e champanhe. Eu falei, moça, é isso. Bom, hoje eu adoro. Mas não foi fácil pegar a primeira ostra. Não foi, mas isso foi em 2016, já estamos em 2022, eu já sei. Então, eu acho que assim, eu aprendi, eu não sabia que tinha essa combinação até, né? Então, assim, acho que tudo é um aprendizado, qualquer Tudo pessoa... aprendizado. Tudo, a gente vai colhendo que as pessoas que vão Sim, passando na nossa vida. conexão é isso. Conexão Conexão é é tão importante. E eu acho que a sociabilidade é a melhor maneira de você não parar o aprendizado nunca, né? Porque você estuda, você tem uma hora que você para de estudar, que você para disso, mas você não para de se relacionar com pessoas. Então você Sim. não para de aprender, né? Porque cada uma tem um conhecimento, tem uma bagagem diferente da sua, né? Então você aprende muito socializando. Exato. Que delícia. Nossa, nosso papo foi maravilhoso. Ai, fiquei muito Dava até feliz. vontade de casar de novo. Ah, não, mas eu vou. Com mesmo, viu, Alessandro? Não, Quero pô, festa. mesmo, lógico. Lógico. Muito obrigada. Obrigada pela a sua presença, por vocês. estar aqui Foi conosco. um bate-papo muito gostoso. Foi para nós também. E você que tá aí, não esquece de compartilhar, de assistir, de dar seu like. Ah, e nas redes sociais, como que a gente encontra? Encontrar. Netes Eventos. Nets Evento no Instagram. Um beijo. Beijo!